Olá, queridos, tudo bem? Marcílio de Araújo aqui e hoje eu queria compartilhar algo muito legal com você da parte de Deus que eu recebi esses dias. Estava pensando, no que seria a coisa mais grave, a coisa mais triste da vida de uma pessoa, e isso me levou até o Jardim do Éden, quando o homem e a mulher estão ali desfrutando da presença de Deus e o inimigo chega ali atuando, contra essa comunhão, jogando dúvidas sobre a identidade de Adão e Eva. E esse foi o princípio de tudo, porque esse pecado, esse blefe do diabo, essa isca que ele jogou e que a Eva reteve e depois Adão também reteve, os tirou da presença de Deus, e isso começou na identidade daquele casal. O diabo disse: olha, vocês têm que comer do fruto da árvore da vida para vocês serem iguais a Deus. Interessante porque a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e a sua semelhança. E foi esse problema da identidade, essa dúvida na identidade, que levou Adão e Eva a pecarem contra Deus. O próprio diabo, a gente sabe da história dele, ele é o rei da crise de identidade. Na verdade, ele foi expulso do céu por querer ser maior do que Deus. E a Bíblia está repleta de exemplos e princípios e personagens que nos levam a entender a nossa identidade em Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ser nem mais do que o que nós pensamos e nem menos. Adão e Eva pensaram ser menos do que o que eles eram quando eles eram imagem e semelhança de Deus, e o diabo pensou em ser mais quando ele era simplesmente um querubim ungido e ele quis ser maior do que Deus e ali foi expulso do céu. Então toda a nossa confusão, todo o pecado, tudo que nós sofremos ao longo desses milênios começou ali com o pecado na identidade do diabo e consequentemente na identidade do homem. Interessante porque quando a gente vai vendo a Bíblia, a gente vai se deparando sempre com essas crises de identidade ou essa confusão na identidade das pessoas. E também nos nossos dias são assim, Eu lembro de Daniel, lá no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, e eu cito Nabucodonosor por ele ter sido de todos o maior líder e o Império Babilônico ter sido o maior império de todos os tempos. E ele teve um sonho que ele sonhou com uma estátua grande que tinha uma cabeça de ouro, tinha um peito de prata, um busto de bronze e também umas pernas de ferro e uns pés de ferro e barro. E ele estava muito preocupado com aquele sonho e ele perguntou para todos os sábios que era aquele sonho, o significado, e Daniel, inspirado por Deus, deu o significado e disse: Rei, tu és a cabeça de ouro, porque o teu reino é o primeiro de uma série de reinos que vão cumprir parte das profecias. E Nabucodonosor então recebe aquela palavra e com aquela identidade de se achar superior a tudo e todos, ele manda então construir, lá no capítulo 3, uma estátua de ouro, de cima a baixo, algo como se ele tivesse dizer: olha, a minha identidade é superior, nunca vai passar, eu sempre serei superior. Nós sabemos qual foi o destino de Nabucodonosor. Então a gente nunca deve querer ser menos do que Deus nos projetou e muito menos mais do que Deus nos projetou. Nem a mediocridade e nem o orgulho, a soberba, Agora, qual seria a nossa identidade então? Olha, eu gosto muito de olhar para a vida de Jesus. Nós amamos Jesus, ele foi o nosso mestre e ele ensinou tudo sobre identidade. E uma das coisas que Jesus ensinou sobre a nossa identidade é o seguinte: lá no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 17, diz que Jesus foi batizado nas águas por João Batista e ouviu ali então uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que coisa interessante, Deus afirmou ali a identidade de Jesus. Agora Jesus sai dali com aquela identidade, com aquela afirmação de Deus, dizendo que ele era o filho amado, e ele vai para o deserto, para uma região que nós visitamos muito lá em Israel, que é a região de Jericó, ali no Monte da Tentação, onde ele ficou 40 dias. Irmãos, aquela região é quente, pensa num lugar difícil, deserto. E Jesus esteve ali por 40 dias, e ao longo daqueles 40 dias, quando ele estava no momento de fraqueza, quem que vem
falar da identidade de Jesus? Quem que vem lançar setas e dúvidas sobre a identidade de Jesus? É ele, o diabo, o mestre da confusão da identidade. Ele vem e diz assim, olha, tu tá com fome, então se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus, se lança daqui. Então é interessante porque o diabo, o que ele tentou fazer com Adão, ele tentou também fazer com Jesus. Mas Jesus o repreendeu na palavra e a gente conhece toda a história que ele foi bem mais do que vencedor ali no deserto. E Jesus não precisava ter dúvidas sobre a identidade dele, não. Ele sabia quem ele era. E nós também devemos saber quem nós somos. Nós devemos saber que nós somos filhos de Deus, amados, criados à imagem e semelhança dele, mais que vencedores, que nós somos eleitos, geração santa. E eu gosto muito de falar, às vezes quando eu estou ministrando, eu digo, olha gente, às vezes nós nos sentimos fracos, derrotados, fracassados, mas Deus olha para nós em 1 João 4,4 e diz, maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Deus olha para nós e diz, olha, vocês são mais do que vencedores, vocês vencem esse mundo através da fé. E eu fico pensando, alguém não está com a razão, né? Ou Deus não está com a razão, ou nós não estamos com a razão por nos sentirmos tão aquém daquilo que Deus projeta tão acima, né? Então eu digo sempre, nós somos carnais, nós somos enganados pelas nossas fraquezas, pelas nossas situações e principalmente pela nossa falta de entendimento sobre a nossa identidade. Mas Deus sabe quem nós somos e Ele sabe o potencial que nós somos, que Ele deu o seu Filho único para morrer por nós. Então nós somos tudo aquilo que Deus projetou que nós quiséssemos ser. E eu queria terminar essa palavrinha falando três coisas acerca da sua identidade e da minha identidade que eu aprendi com a maturidade ao longo dos tempos. A primeira coisa sobre a nossa identidade é nós sermos nós mesmos, sabe? Seja você mesmo, seja autêntico, sabe? As pessoas elas vão te amar por você ser autêntico. E muitas vezes a gente acha que a nossa identidade é ruim, que a gente é fraco em alguma área e a gente tenta ser outra pessoa, a gente tenta fingir ser outra pessoa. E isso as pessoas percebem quando nós não somos autênticos, quando nós não temos a identidade correta. As pessoas elas veem, então as pessoas nos amam por aquilo que nós somos. Então seja você mesmo. Com certeza você vai ter gente que vai gostar de você. Ah, mas pode ser que alguém não goste? É normal, é natural. Você nunca vai ser uma unanimidade. Ninguém nunca foi. O próprio Jesus não foi uma unanimidade. Ele foi rejeitado em Nazaré. Lembra disso? Mas você tem que ser você mesmo. E isso não desmerece você. Uma segunda coisa é ame-se. Sabe? Você tem que amar a você mesmo. Jesus disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. E lembra, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ame-se. Ame-se quem você é. Ame-se o jeito que você é. A forma que você é. Porque Deus te criou assim. Deus te fez assim. Uns eles fez mais silenciosos, outros mais barulhentos. Uns falam mais baixo, outros falam mais altos. Uns falam de coisas muito profundas. Outros são muito brincalhões. Outros são muito sérios. Deus tem muitas formas, por isso que a Bíblia diz que Ele tem a multiforme graça. Então, ame-se da forma que você é. E uma outra coisa, firme a sua identidade. Não deixe que as suas limitações confundam você. Sabe, queridos, nós somos cheios de erros, de limitações, de falhas, mas isso não pode se confundir com quem é a nossa identidade. Uma coisa é aquilo que nós precisamos crescer, aquilo que nós precisamos alcançar, aquilo que nós precisamos melhorar. E isso leva tempo, maturidade. Lembre-se sempre, o mecanismo de aperfeiçoamento de Deus é o tempo. Agora, eu não posso deixar isso se confundir com a minha identidade. A minha identidade é única. Apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações, mas eu tenho dons e talentos dados por Deus agora para servi-lo. Então, não pense que você vai melhorar para servir a Deus. Não, Deus quer que você firme a sua identidade agora. Aquilo que você tem de bom, aquilo que você faz de agradável, aquilo que você tem de talento, você tem que usar agora. Você tem que firmar a sua identidade nisso. Focar nos seus pontos fortes hoje. Sabe, os pontos fracos você vai vencer com o tempo, mas os pontos fortes, aquilo que a sua identidade tem de bom hoje,
você deve usar para servir a Deus. Tá bom, querido? Essa é uma mensagem de muitas que a gente vai postar aqui. Se você gostou, dá um likezinho aí, deixa uma curtida, se inscreve aí no nosso canal, compartilha aí com outra pessoa no Instagram, nas redes sociais, no Facebook. A gente tá aqui só para abençoar. A única coisa que eu quero é dividir com você algum conhecimento, alguma graça, alguma coisa que Deus fez para mim. Então, eu quero te abençoar. Então, fica aí nosso vídeo e até a próxima. Deus abençoe.